Eu vou comentar com vocês a respeito da entrevista que o professor Christian Lobauer deu à Gazeta do Povo no dia 16/9, ali próximo da data em que ele se desfiliou. Para quem não sabe, Christian Lobauer foi um dos fundadores do Partido Novo, cientista político, doutor, em ciências políticas, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no Novo, muito gabaritado para o assunto, né? Um dos mentores ali do partido, fundador, sinceramente uma das principais referências do partido. Foi candidato a vice-presidente em 2018 pelo Partido Novo e escreveu uma matéria aqui a respeito dos partidos no Brasil, cita um pouco o Novo, e é importantíssimo que você preste atenção em alguns detalhes do que ele observa aqui, realmente muito bem apontado pelo professor Christian, uma das pessoas que eu mais respeito das pessoas que eu conheci lá. Ele chamou a matéria de A Miséria da Política Partidária Brasileira. A história dos partidos políticos na República Brasileira registra em seus diferentes momentos desde 1889, início da República, uma trajetória de programas superficiais. Isso é verdade, muitos partidos têm programas bastante deficitários, descontinuidade e personalismo. Isso é muito preponderante na política brasileira. É uma política mais voltada a nomes e não a ideias. As ideias também, mas os nomes acabam ficando um pouco à frente. Desorganização crônica da representação da sociedade brasileira. Isso realmente, a representação, ela tem uma desorganização bastante preponderante, é perceptível isso, né? Tem suas origens na dificuldade de se estabelecer partidos políticos que definam com clareza uma orientação ideológica e um verdadeiro programa de políticas públicas independentes de alguma figura carismática. Eu venho apontando bastante assim que eu defendo que os partidos, que os candidatos tenham uma orientação ideológica a fim de demonstrar para onde o nariz está apontando. É fato de que não vão conseguir nenhum partido e nenhum político implementar nenhuma ideologia 100%, mas que se identifique mais claramente com o seu eleitorado a fim de estabelecer as pautas que têm como objetivo de serem alcançadas. É muito desagradável para o eleitorado de modo geral, penso eu, votar num candidato que defende a família e de repente é só pauta de campanha, ou que se diz liberal, como muitos aí pegaram carona na campanha do presidente Bolsonaro e depois se demonstraram ser outra coisa, menos um liberal. Isso, esses ditos candidatos que muitos se elegeram. O PSL elegeu um monte de deputados federais e estaduais na cola do Bolsonaro ali, e não passou uma semana ou duas já começaram a, vamos dizer assim, cornear o presidente, a demonstrar para que de fato, infelizmente, vieram. E para o presidente fica desagradável isso, porque ele precisa daquela base ali para governar, e os caras ficam traindo o presidente. Na verdade, já fato consumado. Quando ele diz aqui independente de alguma figura carismática, é nítido que os partidos ficam procurando com quem que a população está se identificando. E isso é outro ponto bastante ruim para a política brasileira, porque aí fica uma política de personalista, de pessoas e não de ideias. E aí muita gente acaba, às vezes, se decepcionando muito com a linha que determinado político começa a seguir depois de eleito. E, na verdade, o que foi debatido não foram as ideias, foi só uma figura conhecida, um nome conhecido. Ou, ele conclui aqui, algum proprietário de legenda. Esse é o mais comum, na minha opinião. Proprietário de legenda. Pequenas empresas, grande partido, ou pequenas empresas e grandes negócios partidários, Bom, enfim, são muitos partidos aí que acabam arregimentando o dinheiro do contribuinte de uma maneira oficial, legítima dentro do fato de que é legal, ou talvez seja legal e imoral usar o dinheiro do contribuinte para fazer campanha eleitoral. E ele continua aqui, os partidos políticos organizados com 4 características, desde os anos 80 para cá. Herdeiros das legendas do bipartidarismo do regime autoritário. Então, eram 2 partidos no regime militar ali da década de 60 e 70, e aí houveram os herdeiros disso na década de 80,
no processo de abertura, MDB e Arena, né? E suas secessões, partidos que surgem desses desmembramentos desses dois partidos, que seriam o MDB e o Arena. PMDB, PSDB, DEM, PP, PSD, PL e PV. Herdeiros de lideranças do período pré-1964, que aí são os partidos mais antigos, né? PDT, PTB, PSB, Cidadania, que mudou de nome, antes era PPS, se eu não me engano, PCB, PCdoB e Podemos. Partidos que foram oriundos do sindicalismo, com destaque para o PT e suas secessões, né? Que são seus desdobramentos, aí PT, PSOL, Rede, Solidariedade. E partidos de base evangélica, que são os republicanos, PSC, Patriotas e DC. Restou ainda mais de uma dezena de partidos que compõem exóticas agremiações de extrema esquerda com baixíssima representatividade e ainda as legendas de aluguel que não possuem alinhamento que não seja compor com o governo de plantão, ou seja, vai para onde o vento está soprando. Cada período ele vai para a direita ou vai para a esquerda, e não é nem questão de dizer que é do centro, não, tá ali mesmo para fazer fisiologismo puro. Fora as legendas de aluguel, né? Representação política das piores possíveis, ele comenta aqui o professor Christian. Muitos partidos, baixa representatividade, isso é fato, pouco compromisso dos parlamentares com a agremiação, ou seja, não tem fidelidade partidária nenhuma, e baixa clareza de posição ideológica programática. O professor Christian ainda comenta aqui da fundação do Partido Novo, né? Majoritariamente os seus fundadores ali, profissionais liberais, que estavam inconformados com a alta carga tributária e péssima prestação de serviço do Estado brasileiro. Muito, muito bem-vinda a formação do Partido Novo, com boas ideias. Eu mesmo fui filiado até o dia 11 agora de setembro e me desfiliei por justamente ser totalmente contra essa pauta de impeachment. A quem interessa o impeachment? Quem vai sair ganhando e o que? Eu confesso que para a grande maioria da população, e eu me incluo nela, não teria ganho nenhum dessa pauta. Crise política, né? Crise econômica, desemprego, né? Toda a instabilidade que gera tudo aquilo, da qual só os milionários podem se dizer assim, ou de duas uma, teriam alguma vantagem naquilo, né? Ou indiferente para o cara, já é milionário, talvez por isso o Amoedo tenha abraçado essa causa, entre aspas, né? Porque para ele não vai mudar nada, com toda certeza. Vindo o impeachment ou não, é só oportunismo político que se revelou de uma maneira bastante canhestra, né? Profissionais que reclamavam e inconformados com a alta carga tributária, como eu mencionei, né? E parecia ser um genuíno partido liberal, coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Existem partidos com uma tendência ao liberalismo, mas ainda não me convenceram de um partido realmente... Na verdade, o liberalismo ainda passou longe no Brasil. O Brasil é um país hoje socialista, quase comunista, cheio de empresas estatais, sindicalismo, inchaço da máquina pública. Precisamos trabalhar muito aí para reverter esse quadro. Fala aqui das eleições, eu vou pular essa parte. Chega em quinto lugar na campanha eleitoral para a presidência, bastante representativo isso para um partido que participou da eleição presidencial pela primeira vez, mas pelo que tudo indica, não vai avançar muito. Elegeu o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, né, e 8 deputados que estão certamente entre os melhores deputados desse período agora, desses 4 anos, que vai de 2019 a 2022. Depois de quase 3 anos de trabalho, o governo de Minas Gerais é que tem a melhor avaliação espontânea hoje entre a população, comparando com todos os outros estados. Ou seja, o Zema está indo muito bem, e isso parece incomodar alguns dentro do Novo, por incrível que pareça. Talvez algumas pessoas lá desejassem que o Zema não fosse tão bem assim, para não colocar tantos holofotes em um e tirar de outros, né? O Novo se perdeu na administração partidária. O professor Christian comenta aqui, eu já mencionei em vídeo, que acredito que o Novo tem um problema de governança muito sério. Afinal de contas, a diretoria de cada diretório ali está mandando mais do que os mandatários, e atrapalham bastante os mandatários,
forçando pauta, criticando, lavando roupa suja em público, uma lamentação. E essa armadilha, ele comenta que está levando o partido rapidamente à irrelevância. Digo com um certo pesar, mas é isso mesmo. E de fato, se confirmando isso, vai ser, está se confirmando, infelizmente, sendo só mais um partido. Olha lá, o candidato que foi o candidato à presidência, o Amoedo, ele não fala o nome, colocando suas opiniões como se fosse a voz do partido. Não é, não deveria ser. Ele era uma das pessoas mais importantes e parece que quis manter isso como dono do partido e tem conseguido. Ele domina o comitê de ética do partido e isso é o suficiente para ele ser, na minha opinião, para que eu perceba ele como um dono do partido. Um diretório nacional que deveria ser aliado inseparável daqueles que estão no fronte político, que são os mandatários, os deputados federais principalmente, passou a ser o inquisitor de suas ações. Fato real isso. Basta que você que acompanha aí, você vai perceber isso com maior tranquilidade, que infelizmente é isso mesmo. E o pior de tudo, a conjuntura política do país e o debate sobre as ações do presidente da República e seu governo fizeram o partido adotar uma postura fatal, isto é, adotar enfrentamento com o presidente e promoção da agenda de seu impedimento, ou seja, pedindo impeachment mesmo, como se isso, na sua origem do partido, fosse pauta do partido. O partido sempre teve até então, pelo menos até 2019, uma orientação de debater ideias e não pessoas. Mas aí aquilo que eu falei em outro vídeo, é o partido personalista, se dizendo combatendo o personalismo, um partido que se diz combatendo o populismo, agindo de maneira populista. Uma combinação perversa da ignorância política, imaturidade e principalmente arrogância fez a direção partidária romper com aquilo que era a base de criação do Partido Novo, que foi mais ou menos o que eu comentei agora. O partido era para ser um partido de independência, de caráter alternativo e inovador, frente àquilo tudo que existia no sistema partidário. Infelizmente, isso não se comprovou na prática, pelo menos nos últimos 3 anos, que era uma prática aqui de nunca debater pessoas, mas sim ideias. Para você ficar mais claro, é quase como uma política de fofoca, né? Fica dizendo, fulano é isso, fulano é aquilo, não fez isso, não fez aquilo, mas não prova nada, não aponta nada, não dá um direcionamento, faz críticas vazias, acusações, tem acusações como se fosse prova, acusação é só uma acusação, não é prova, para isso que existe investigação, todo um processo aí para ser respeitado, de ampla defesa, aquilo tudo. E aí diz assim, não foi capaz de despersonificar a política. A estrada ainda é longa, infelizmente o que ele faz aqui é quase uma lamentação de que a sua esperança no Partido Novo foi por água abaixo, a fim de que não era isso que ele esperava de uma conduta do partido. É curioso dizer que o partido vive dizendo que não existe salvador da pátria, e aí vem o Amoedo e age como salvador da pátria, como sendo um único nome dentro do partido. Mesmo que lance um outro candidato, o Amoedo se coloca como o salvador da pátria dentro do partido, né? Seguidores de pessoas e não de ideias, eu anotei aqui para finalizar, né? Infelizmente, o rumo não foi dos melhores. Não posso falar sobre outros partidos, afinal de contas, eu os conheço superficialmente, mas a promessa do que o Novo vinha tendo como um partido realmente de ideias, independente, foi por água abaixo. Não sei qual vai ser o futuro disso tudo, mas para mim, em algum momento eu percebi que não dava mais, não quis mais vincular meu nome ao partido, e como muitos já sabem, o professor Christian também acabou se desligando, provavelmente, penso eu, né, concluo de maneira aqui pessoal e íntima minha, de que ele também não quis mais relacionar o nome dele ao partido. Ele foi um dos fundadores e idealizadores do partido. Lamentável, vida que segue.